Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Ibrahim, este é o Café com Política, que você acompanha diariamente aqui no YouTube de O Tempo. É no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça essa gentileza. youtube.com/O Tempo, se inscreva, acione o sininho para ser sempre notificado quando tivermos novos episódios, ou do Café com Política, ou dos demais produtos aqui de O Tempo. Meu convidado hoje no Café com Política, deputado estadual Luizinho. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política, a primeira vez que nós conversamos nesse ano de 2025. Bom ano para o senhor também. Muito obrigado pelo convite, Guilherme, a todos que assistem o seu programa aqui, o Café com Política, agora só no YouTube. Ainda vai voltar, né? Não, nós estamos aqui sempre dialogando com audiências diferentes, multiplataforma. Então, quem quiser ler no portal, quem quiser ler no jornal, quem quiser nos acompanhar no YouTube, nós vamos ter espaço para todo mundo. Mas é uma alegria estar aqui mais uma vez, agradecer pelo convite. E é uma alegria estar com você aqui, batendo um papo sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é política. É conversar sobre política. Então, deputado, quero começar sobre a sua avaliação. Nós tivemos ontem a abertura dos trabalhos de 2025 na Assembleia Legislativa, aliás, no país como um todo. E na Assembleia o assunto que tomou conta são as contas de Minas. Ainda é o Propag, são, o ponto de vista do governo Zema, primeiro com um volume de críticas muito elevado ao Propag, agora já dizendo que mesmo com veto ou sem veto é a alternativa principal. Na avaliação do senhor, é este o tema que a Assembleia Legislativa precisa tratar com urgência? Apesar de a proposta estar pronta, o governo poder assinar quando quiser, mas tem de haver algum tipo de mobilização dos parlamentares estaduais ainda em torno da proposta? Olha, primeiro que esse é um problema do Executivo. O Executivo que deveria estar negociando e deixou para o Parlamento negociar. A proposta veio do Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco que iniciou esse debate. Eu tive com o Rodrigo Pacheco lá atrás, lá na residência do Senado. Então foi o parlamento que discutiu. Problema afeto ao Executivo. Quem deve é o Executivo. Nós podemos lá na Assembleia homologar, aprovar uma proposta, mas é o Executivo que tinha que estar articulando. E as críticas que o Zema faz ao governo federal são críticas que prejudicam sempre prejudicaram essa negociação. O Zema não moveu uma palha para fazer a negociação. Aí outros foram lá e fizeram, que é benéfica a negociação. Desde que eu tive com o Rodrigo Pacheco, ele sempre insistiu em dois pontos principais no Propag, que é não ter os juros, né, correção, antes era correção mais 4% de juros, que é uma taxa alta, e não ter os juros e poder receber empresas do Estado para entrar no pagamento da dívida. E isso foi feito. E no final, nos últimos 45 minutos do segundo tempo, alguns deputados ainda colocaram algumas emendas, mas para tentar, olha, vamos ver se dá, vamos ver se cola, pedir não é pecado. Mas são propostas que aí inviabilizaria o pacto federativo, porque seria para todos os estados, como uma delas que o governador está criticando, mas é que se houvessem obras aqui no estado, poderia bater na dívida. Bom, isso seria quase que você não pagar, então, porque todas as obras que seriam feitas aqui seriam abatidas na dívida. Eu acho que a proposta do governo Lula foi a proposta que o Pacheco levou ao presidente Lula, e o presidente Lula aceitou, que é tirar os juros. Imagine você, Guilherme, se você chegar a dever a Eletrozema, a empresa do Zema, e você tiver uma dívida com a Eletrozema, e de repente você chega lá, o Zema fala assim, eu vou tirar toda a taxa de juros sua, você vai pagar só o capital mais a correção. Ora, e se você tiver algum patrimônio aí, ou tiver outra geladeira para você me dar, você pode me dar a geladeira que eu vou abater na sua conta. É uma excelente negociação. Aí o Zema vem me dizer, não, Cristo, se estivesse aqui, perdoaria. Não, mas, pelo amor de Deus, governo, o senhor fala que é capitalista, né? E o senhor já viu isso acontecer num sistema capitalista? Na sua loja, o senhor perdoa alguém? Se Cristo vier aqui pedir para o senhor perdoar as dívidas da Eletrozema, o senhor vai perdoar? Não é assim que funciona. Então o Zema é mais falastrão toda hora, isso prejudica a negociação. Agora não há muito o que fazer na Assembleia, é esperar a adesão e aprovar, porque as regras estão aí, a lei é federal, as regras estão aí. E dificilmente vai derrubar os vetos, pois há um acordo com o governo Lula.
né? Há um acordo. Essas emendas sempre a Assembleia faz isso, os deputados fazem isso. É normal, pedir não é pecado. Vai que cola, né? Continua em negociação. Mas o Zema deveria, né, estar junto ao governo federal, aderir imediatamente ao Propag, porque você já diminui as taxas de juros e poderia federalizar, sim, a CEMIG, federalizar a Copasa, a Codemig, outras empresas que fossem negociadas para bater na dívida e evitaria a privatização. O senhor é um dos integrantes, por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa, da Frente Parlamentar em Defesa da CEMIG. Com esse cenário colocado do Propag como uma solução apresentada como, se não a definitiva, a melhor na comparação com o regime de recuperação fiscal, você acha que chegou o momento de fato de haver uma federalização? Assim, o cenário da CEMIG é um cenário que permite, na avaliação do senhor e da bancada, por consequência, fazer essa federalização em prol do Propag? Claro, porque, veja bem, você sabe que a CEMIG, o ano passado, deu 6 bilhões de lucro. E o Zema ou federaliza ou ele privatiza. O Matheus Simões levou pessoalmente os projetos de privatização da CEMIG e da Copasa na Assembleia. Foi protocolado por ele. Ele já está sinalizando ao mercado que se ele for governador, que ele é o candidato do Zema, se ele for eleito, ele vai privatizar. Ou seja, ele está dizendo, mercado, olha aqui, podem me apoiar. E apoie os deputados que eu apoio, pois eles garantirão apoio na Assembleia para privatizar a CEMIG e Copasa. Esse é o recado do Matheus Simões. Ele quer vender a CEMIG e vender a Copasa. Agora, Ibrahim, o mundo todo está revertendo as privatizações de energia e saneamento. Não deram certo. No mundo inteiro. Não deram certo. Na Europa, nos Estados Unidos. Só o Brasil, que sempre é atrasado, né, está querendo copiar, mas é atrasado o que estão fazendo na Europa e nos Estados Unidos. E o Zema é um deles. O mundo, o Trump, acho que essa eleição do Trump é os últimos suspiros de um império em decadência. Não é porque não está dando certo, as coisas lá não andam bem. É porque a China está crescendo, está em ascendência. E os Estados Unidos estagnado. Então, logo, você vai ser ultrapassado. Se você pegar, por exemplo, o Facebook e o Instagram veio crescendo. O Facebook continua tendo lucro, tendo tecnologia, mas ele está em decadência, enquanto o Instagram está em ascendência. É assim na economia. As economias mundiais, hoje, modernas, não é porque há uma guerra, um país toma o outro, é porque você tem tecnologias diferentes. Então, o mundo vai ser dominado pelos BRICS, pela China, que tem controle das empresas, que você tem 50% da empresa chinesa é do Estado chinês. Então ele tem a iniciativa privada que ajuda a projetar as empresas, mas tem um controle do Estado. Então a empresa vai para onde ele quer. Então aí fica o Zema, né, bajulando, né? Assim, uma bajulação extrema, né? Um looping da bajulação. Bajulando o Bolsonaro, bajulando Trump, Milley, Bolsonaro e Zema são lumpen, né? E o Trump é um governo em decadência. Eu tenho na história, na Segunda Guerra, Guilherme, o Hitler tinha um plano para assassinar o Hitler, tanto dos americanos, quanto dos ingleses, quanto dos russos. Isso um ano antes do fim da guerra. Eles chegaram à conclusão, não, é melhor deixá-lo, porque com ele a gente vai ganhar a guerra. Tão louco que ele era. E estava cada vez mais louco, né? Então o Trump está cada vez mais louco. Então acho que a China, que é a grande vencedora nessa guerra toda econômica, já é e vai continuar sendo, prefere um Trump da vida. Quer dizer, você está se aliando a um governo em decadência. O Xi Jinping veio aqui no Brasil, ficou uma semana, assinou 38 acordos, não falou uma palavra fora da leitura do discurso, não ficou falastrão, não ficou fazendo nenhum tipo de pirotecnia midiática. Pô, é esse cara que vai mandar no mundo. Agora você vê como que nós vamos fazer com o nosso governador aqui, querendo entregar as empresas e bajulando a economia mundial. Foi lá na Itália,
Com todo respeito, foi lá na Itália saber como que faz asfalto. Nós temos uma das melhores empresas de asfalto do mundo, é aqui. Até porque nós temos muito carro, né? O senhor vê especificamente, deputado, e estou perguntando porque um dos investimentos do governo em se apresentar para o mundo tem sido ir, por exemplo, à Bolsa de Valores dos Estados Unidos e dizer, temos lítio, temos outras matérias que podem ser utilizadas. O governador já fez isso no ano passado, e o Vale do Lítio tem assim sido tratado como um grande potencial arrecadatório para o governo. O senhor está falando muito sobre as perspectivas de investimento que a China tem feito, não apenas no Brasil, mas em outros lugares. Na África tem sido assim, em outras localidades. O senhor vê uma necessidade de, no caso de Minas Gerais, virar um pouco a bússola e buscar investimentos, seja na China ou de outros atores especificamente, para operar dentro do Estado? Ô Guilherme, o nosso governo aqui é o governo entreguista. Nem capitalista ele é. Entendeu? É um escravo capitalista. Nem capitalista ele é. A China agora já está regulando a exportação dos seus minérios. A questão entregando. Pegou o lítio, ao invés de deixar o lítio para nós, beneficiar o lítio, beneficiar as terras raras que foram descobertas aqui em Poços de Caldas, Andrade e Caldas, que tem as terras raras, que a transição energética, que são elementos químicos, que estão na tabela periódica, embaixo da tabela periódica. Só tem no Brasil, igual o nióbio. A reserva tem mais valor do que o pré-sal. Aí você sabe o que o Zema quer? Entregar como commodity. E deixa embora, depois a gente importa o produto beneficiado, os ímãs, que as terras raras faz um mix dos elementos químicos e faz os ímãs. Eles têm mais capacidade de carga elétrica, né, de circulação dos elétrons, então são muito mais eficientes para um motor elétrico, por exemplo. Aí o Zema vai lá, quer entregar. Aí o Zema me vai... o pensamento dele, não, vamos pôr empresas lá no lítio, no norte, porque é o seguinte, as mulheres lá trabalham por R$300. É um pessoal atrasado, que não quer que o povo tenha salário, entendeu? Que acha que salário mínimo tem que ser de fome, de escravo, compreendeu? Que começa a discutir jornada 6x1, aí ele é contra. Ele deveria dizer o seguinte, olha, vamos trabalhar menos, povo mineiro, e vamos ter melhores salários. Quero empresa aqui que pague bem, porque se pagar bem, gira a economia. O Zema, Guilherme, você vai concordar comigo, olha para você ver, e quem está nos assistindo. O Zema ganhou um governo de graça, político que foi eleito de graça, por questões conjunturais. Não seria eleito de jeito nenhum em outra situação. Foi por conta dessa onda bolsonarismo, o enfraquecimento da esquerda em Minas e tal. Foi eleito. Então ele ganhou. Tem uma passagem bíblica que é muito sábia, dos talentos. Já ouviu? Não. Já leu? Que um senhor dá 5 talentos para um servo que ele está viajando, aí ele multiplica. E aí entrega um talento para um outro, esse enterra o talento, quando ele volta ele devolve o mesmo talento. Está na Bíblia. A Bíblia é muito sábia. O Zema é a mesma coisa. Ele pegou de graça a política. Pegou de graça a economia, recursos de Minas, pois ele não pagou 60 bilhões, isso é fato, você já noticiou isso aqui. Ele pulou a dívida de 100 para 160 bi. Ele deixou de pagar 60 bi. E de Brumadinho, ele recebeu 12 bi livres. Teve dinheiro para obras, dinheiro para indenização das famílias, para compensação, mas livre no caixa foram 12 bi. 60 com 12, 72 bi. Pagou a folha de 3 bi do Pimentel, parcelou a dívida dos municípios de 5 bi, e o resto? E os 65 bi? Que ele ficou em caixa. Ele enterrou, só que se for atualizar a parábola bíblica, hoje tem inflação. Então, em 6 anos, esse mesmo talento divide por 2. A inflação comeu 50%. Isso é fato. Então, ele deteriorou a economia mineira porque não prospectou, não soube aproveitar do lítio, das terras raras, não soube negociar com o governo as obras do governo federal para serem feitas aqui, que o Lula queria fazer. Lembre-se que vieram 6 ministros aqui em Minas, inclusive o Flávio Dino, o Zema não os foi receber. Não foi articulador político. Então, ele diminuiu o tamanho dele, ele é um talento que ficou debaixo da terra, a inflação corroeu. Hoje o Zema é metade do que ele entrou. Metade. Não conseguiu nem eleger aqui o prefeito aqui de
de BH. Mauro Tramonte, que você disse que Isso, fez acordo e não conseguiu. Sim. O peso do Estado. Veja que ele, então, diminuiu o tamanho, certo? Diminuiu. Fuad estava lá com 5%, foi eleito. Ele não conseguiu fazer com que Minas, com todo esse dinheiro, que pudesse fazer obras. Lhe pergunto, qual obra em andamento nós temos em Minas, a não ser os pedágios que ele botou lá, especialmente na minha região, desrespeitando a saúde, desrespeitando a economia. Pedágios de R$ 14,30 para 2 pistazinhas, sem acostamento, sem obra nenhuma. Se fosse dobrar as nossas rodovias lá, a 381, a 491, 369, se fosse dobrar, ok, igual fez a 381 que vai fazer, ok, mas não tem obras. Então só botou pedágio a R$ 14,30, um preço absurdamente alto. Se você for na Europa para pagar um pedágio, não é tão alto como esse aqui, por 2 pistas. É o mais alto do Brasil por 2 pistas, certo? Então, o que ele fez? Nada. Ou seja, ele pegou dinheiro do Brumadinho, tragédia de Brumadinho, pegou de graça, foi de graça esse dinheiro, não pagou de graça a dívida, ficou 6 anos sem pagar, pegou de graça um patrimônio político que deram a ele e não soube aproveitar. Deixa eu mudar um pouco a nossa conversa para um outro aspecto que eu queria abordar com o senhor, deputado. A gente sempre trata disso quando o senhor vem aqui, que acho que o senhor tem uma leitura muito relevante de como o Partido dos Trabalhadores e o progressismo, de maneira geral, como o senhor mencionou, está operando nos dias atuais e esteve em outros anos. O senhor deixou a cidade de Alfenas, onde o senhor foi prefeito, e ainda consegue manter, eu vou chamar de uma espécie de hegemonia. O Partido dos Trabalhadores continua recentemente com o prefeito Fábio da Oncologia, que ainda está comandando o município. E o PT tem encontrado dificuldades de se posicionar em algumas das cidades. País afora, não tem sido o diagnóstico único exclusivamente de Minas. Até o resultado mineiro é um pouco melhor comparativamente com o restante do país, com os desempenhos da prefeita de Contagem, Marília Campos, da prefeita Margarida Salomão em Juiz de Fora e algumas outras cidades também. À luz disso que o senhor tem em Alfenas já há algum tempo, com o PT conseguindo comandar o município, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação assim, o que falta do ponto de vista objetivo, tendo o PT uma candidatura, tendo uma presença como a do presidente Lula, que em outros momentos foi um catalisador e ajudou a eleger muitos prefeitos, para voltar a este cenário que o partido teve em outros momentos. É uma mudança do ponto de vista de discurso, é da relação com o eleitorado, é um fenômeno de ter se tornado um partido durante muito tempo ocupando espaços de poder. Não parece ser o caso de Alfenas, por exemplo, onde isso acontece. Eu queria um diagnóstico do senhor sobre esse cenário municipalista. Primeiro, nós estamos na prefeitura, é o 5º mandato. Sim. E elegemos 2/3 da Câmara de novo. Elegemos a presidência, a mesa diretora e as comissões. E o fizemos durante todas as vezes que nós governamos. E sempre com o PT, e lá com o PT e o PCdoB de vice. Eu fui eleito com 55% dos votos, com PT e PT, tinham 8 candidatos, agora juntaram todos num só, e nós vencemos mesmo assim, com o PT e o PCdoB. Primeiro que nós do PT, nós criamos uma política muito imediatista. Sim, 500 anos nunca governou a esquerda progressista. De repente, falei, governo, queremos fazer tudo correndo. Que tal, acelera. Nós não temos um plano a longo prazo. Então ficamos querendo fazer muitas obras. Fazer obra, essa palavra que eu não gosto de jeito nenhum. Vamos fazer entrega. Entendeu? Nós queremos entregar o debate de pensamento. E nós não discutimos pensamento. E fomos, mas temos que ir para a rede social. Não é o nosso campo de debate. Nós nunca vamos vencer esse povo na rede social. Porque essa rede social é fake news, são frases prontas. Esse Nicolas fala 2, 3 frases, repete as mesmas. Nós não vamos fazer, nós queremos aprofundar o debate. Aprofundar o debate. Por que o Brasil não desenvolveu? Agora nós estamos discutindo aqui. Por que não desenvolveu? Porque a gente só vende commodities sem salários baixos, e não divide riqueza. Essas são as origens da desigualdade no Brasil. E salários baixos, nós temos o menor salário da América Latina. Então nós temos que discutir de novo com o PT salário. Primeira vez que a gente saiu das cordas foi com a jornada 6x1. A gente ficou discutindo muito a questão identitária, criando ondas para o bolsonarismo crescer. E ficamos querendo que o Estado substitua o nosso debate, ou seja, que a entrega de Estado.
obras. E obras não cria consciência crítica. Fizemos muitas marcas, mas isso não cria consciência crítica. O que cria consciência crítica é um enraizamento do nosso partido, o debate de pensamento, a mudança na educação. Lá, por exemplo, em Alfenas, Guilherme, nós criamos um método de educação infantil. Entendeu? Hoje você pega a educação infantil, faz seriamento, produção em série. Maternal 1, 2, 3, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 e 5. Você divide as crianças, um período mais fértil para o aprendizado. Entendeu? É ruim isso. Você deve misturar as crianças para você criar sentimentos de solidariedade, de acolhimento, não de aprendizado, não de aprender a ler e escrever. Compreendeu? Com a criança de 5 anos. E nós também ficamos, olha, você vai ter que vencer na vida. Você tem que ser o melhor, você tem que ir para a universidade. Tá bom, 5% vão para a universidade, correto? E os 95%? Não venceram? Ficaram abandonados. Entendeu? Então o discurso de vencer na vida, ser o melhor, isso deu no que deu o Bolsonaro. Então eu tenho que ser individual, né? Eu tenho que entrar na faculdade, tenho que vencer, tenho que ser médico, apresentar. Eu sou médico, filho de lavadeira, filho de motorista, e a gente apresenta ele como sucesso no Brasil. O que é isso? É mérito, não é? Ele sozinho venceu na vida, não foi? Com seu esforço. Aí o governo que ajudou, não, ele que venceu. Isso acabou nesse individualismo aí. Então nós construímos as bases também para surgir o bolsonarismo, que é o individualismo. A essência do bolsonarismo é o individualismo e o ataque à política. Quando eles atacam a política, eles não atacam a política, eles atacam o Estado. O controle do Estado, Guilherme, é demais. Eu sou anarco-municipalista, eu sou anarquista. Se você for na minha cidade, tudo que eu pude fazer para tirar o Estado da vida das pessoas, eu tirei. Não é tirar o Estado daquilo que é estratégico. É tirar o Estado da vida, do controle das pessoas. Entendeu? Se você for numa pequena cidade, você vive o anarco-municipalismo. Porque o prefeito decide quase que junto das pessoas. É quase que uma autogestão. O prefeito de uma cidade pequena vai lá, escuta as pessoas, e passa a mão no telefone e toma a decisão. O anarquismo pressupõe o fim do Estado e a autogestão. Lógico que você não vai chegar lá, mas você tem que aproximar-se o máximo disso. Igual o comunismo também pressupõe o fim do Estado. Né? E o socialismo seria o caminho. Né? Então, aí o PT, por exemplo, nós fizemos uma política do Minha Casa Minha Vida. Aí você paga 50 mil para uma casa rural, correto? Paga 150 mil para uma casa em Alfenas. Paga 200 mil para uma casa em Belo Horizonte. O que você está dizendo para a população? Venha para a grande capital. Nós não discutimos a estrutura urbana, só construímos casas. País desse tamanho. Aí você vai fazer apartamento. Eu fiz apartamentos em Alfenas. Fiz 2.000. Porque tinha que fazer, era único. Mas estou dizendo, por que a gente não, com esse tamanho de território, por que a gente não fez terrenos maiores? Eu criei um programa chamado Agro-Urbano, de asfaltar as áreas rurais e as pessoas morarem na roça e trabalhar na cidade. Os Estados Unidos, Guilherme, tem 38 mil cidades. A França tem 20 mil pequenas. E nós não fizemos uma discussão sobre valorizar as pequenas cidades. Aí gerou violência. E onde que o PT mais perdeu? Nas periferias das grandes capitais. Violência, inclusive, é um dos pontos que, no último levantamento que nós vimos, e que mostrou uma deterioração na avaliação do presidente Lula, da sua terceira gestão, é um dos pontos que chamou mais a atenção por ter se tornado a preocupação maior dos brasileiros. Superando, inclusive, as dificuldades econômicas, que sempre balizaram boa parte dos problemas. E tem um pouco daquela máxima. É economia estúpido para resolver o contato da política com a sociedade muitas vezes. Como é que se faz isso, deputado, sem utilizar o mecanismo redes sociais? Como é que se faz um debate hoje que não utilize essa ferramenta? O senhor se mostrou um crítico de entrar nesse espaço de discussão, apontando, perderíamos para a direita nesse espaço. Mas não é o espaço onde estão as pessoas discutindo algumas das coisas, então, pelo menos no consumo delas, eu não sei se a palavra discutindo eu vou usar com precisão, porque talvez não seja isso que acontece muitas vezes por lá. Mas o PT não precisa brigar na mesma seara onde estão as pessoas? O que faltou para nós foram políticas públicas que saísse do convencional.
nós só fizemos mais do mesmo. Nós não mudamos a política pública que causa violência. Deixa eu dar um exemplo. Eu não gosto de falar da cidade, porque eu nunca vim aqui fazer propaganda dos mandatos. Eu tive 3 mandatos lá em Alfenas, nunca vim aqui fazer propaganda. Eu não gosto de gente que fica falando que fez isso ou aquilo na sua cidade. Mas exemplos são sempre importantes pra gente balizar. Mas deixa eu lhe dar um exemplo. Eu entrei na prefeitura em Alfenas, 2016. Pior momento do PT, foi ou não foi? Sim. Lula caçado, Lula preso, Dilma caçada. Nós estávamos no fundo do poço e ganhamos com o PT e o PCdoB. Porque as nossas pautas no Brasil, as bandeiras são de esquerda. Ninguém tem coragem de chegar na televisão e falar que vai acabar com o SUS. Então você tem que, primeiro, nós temos que radicalizar a esquerda. Nas pautas que nos criaram. Reforma agrária, discussão de jornada de trabalho, salário. Nós paramos de falar sobre isso. Tá? Aí é um problema. Então esse debate. Eu quando eu entrei, em Alfenas havia, em 2016, 15 homicídios na cidade. 15. Mês? 15. Não, 15 por ano. Okay. 80 mil habitantes nós temos lá. O ano passado, eu liguei pro Léo, secretário nosso, que eu estava numa cidade, que a violência é muito alta, e falando das experiências que a gente teve. Estava aqui em Birité, até com o Diniz. Eu falei, vou ligar pro Léo para saber os índices de violência, homicídio ano passado. Teve 0. 0. Teve uma briga de tesoura com o Léo. Falou, Luiz, teve uma briga de tesoura aqui, mas foi lesão corporal, só isso. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós valorizamos as comunidades rurais. Então, as pessoas começaram a voltar para o campo, trabalhando na cidade. Você não vê violência numa cidade pequena, correto? Então, você tem que desurbanizar o país. Nós não fizemos nenhuma política nesse sentido. Estou dizendo que o Minha Casa Minha Vida faz ao contrário. Onde que está a violência? Não é nas grandes capitais? Não é? Sim, majoritariamente pela desigualdade social criada pela aglomeração. As pessoas não podem aglomerar, somos iguais moléculas. Se a gente atritar, sai fogo. A gente não pode atritar. Então nós não tivemos. Aí o que nós fizemos? Primeiro, fomos desurbanizando a cidade. Mesmo fazendo Minha Casa Minha Vida apartamentos, porque era o que tinha. Mas eu fui ter uma comunidade, por exemplo, chama Bárbaras, nós asfaltamos, colocamos uma escolinha multisseriada, que nós ajudamos a fechar e nós não fizemos política para voltar, correto? Não sei se você já viu a escola multisseriada, o povo da capital não sabe o que é isso. Mas multisseriado que você tem 2 séries na mesma sala. A cidade de Belo Horizonte teve uma experiência, me parece semelhante à luz do que você está dizendo, que foi da escola plural, em certos momentos, de você ter os alunos migrando ou se mantendo em séries diferentes? É um pouco diferente. Aquilo é mais a escola da ponte, é outro modelo. Escola multisseriada em pequenas comunidades rurais, Sim. que aí você não tem condições de ter uma sala com 10 alunos. Então você tem uma sala com 10 alunos, 5 na primeira série, 5 na segunda, por uma questão de manter o pessoal no campo. Sim. Compreendeu? Nós não fizemos isso. Nós não fizemos. Aí eu tenho uma comunidade, ela chama os Bárbaras. Nós mantivemos a escola multisseriada. Pus um PSF rural, coloquei internet, tinha 70 famílias quando eu cheguei no governo, hoje tem 170. 100 famílias mudaram para lá, 8 quilômetros da cidade. Lá não tem violência. Alfenas era violenta. Alfenas é uma cidade universitária, tem vítima de estudantes, muito uso de drogas. Ou seja, fiz isso. Criei uma escola, criei um programa que chama Cidade Escola, que ao invés de você trancar as pessoas numa escola é uma prisão. Foucault já dizia, né? Furamento das pessoas só uma prisão, né? Penitência, né? Não tem nada diferente. Tem uniforme, não tem? Tem celas, tem horário, tem banho de sol. Na prisão é 2 horas, né? Na escola é 15 minutos, né? Pior, né? Então é uma prisão. Aí vamos estender tempo integral. Eu criei um programa Alfenas, chama Cidade Escola. Você fica na escola 4 horas. No resto do dia você fica na cidade, para a cidade te ensinar. Você ensina e aprende. Não precisa trancafiar as pessoas. E criei uma escola também, criei um método de educação infantil, nós criamos, de 0 a 5, e criamos uma escola que chama Escola da Vida. Ao invés de você pegar a pessoa fora de escola e querer voltar ela para dentro da escola, ela não vai aprender. Entendeu? Aquilo ali é entediante, ela está fora da idade. Não, você tem que voltar para a escola. O que a gente estuda na escola, você não vai usar, Guilherme. Duvido que se eu fizer uma prova de química com você vai tirar 5.
É bem possível que eu tire menos do que isso. Eu vou tirar menos 10. Possível. Eu vou tirar menos 10 de física, química, matemática. E não quer dizer que você, matemática, faça seu raciocínio ser mais lógico, não. Não tem prova nenhuma científica disso. Mas não, eu quero enfiar um monte de coisa na educação. Passamos de 180 dias para 200 dias. Então você vai deixando as pessoas numa situação de não querer ficar na escola. Sim. Aí eu vou lá e dou um dinheiro para a pessoa. Eu tenho que fazer a escola ser prazerosa. Os gregos ensinavam nas ágoras, nas praças, no tempo livre, com prazer. Aí você foi expulsando as pessoas da escola. Daí vem a violência, certo? Porque essas pessoas provavelmente serão aliciadas pelo tráfico, pela violência. Mas aí deixa eu te falar o que é a escola da vida. Compramos um clube, chama Náutico, se for lá em Alfenas tem lá. Leva todo mundo pra lá. Lá vai a mãe, vai o tio, vai o cachorro, vai o periquito, vai a criança, tudo misturado. E você estuda no tempo livre, tem piscina, para uma prova que chama Enseja. Você faz uma prova por ano, você tira o ensino médio. E se perguntar para a pessoa que fez Enseja e fizer uma prova, nós vamos tirar a mesma nota. Compreendeu? Porque a gente deleta tudo que a gente aprendeu que não serve na nossa vida. Compreendeu? Então nós não tivemos alternativas. Ou seja, para a criança ficar na escola, nós criamos tempo integral. Mas se a escola é ruim, você vai estender o que é ruim? O senhor está tocando Eu estou dizendo que tudo isso é fruto da violência. Sim. Não, tudo isso a violência é fruto de tudo isso. O mérito, o patrimonialismo, o que é? A sociedade surgiu, nós éramos nômades, né? Concorda comigo? A gente é evolucionista. 7 milhões, nós tínhamos um ancestral comum, descemos das árvores, correto? A gente caçava, fazia churrasco, pescava, ia no shopping, coletava. Éramos felizes. Migrávamos atrás da caça, né? E não acumulávamos porque não faltava. Quando acumulava é porque ia faltar. Por isso que o nosso DNA, quando você começa a ter muito dinheiro, você quer ter mais. Você acha que vai ter uma tragédia. Aí paramos na Mesopotâmia, onde é o Rio Eufrates e Tigre, né? Aí surgiu a propriedade privada, certo? Surgiu o Estado para cuidar do que sobra, não é das pessoas, porque começaram a sobrar, porque você começou a plantar, quem que vai cuidar? O Estado, não é isso? Então surgiu a propriedade privada, surgiu o Estado, a origem do Estado não é para cuidar de gente, é para cuidar de coisas. Quando eu vou numa prefeitura, todo mundo pergunta, ô prefeito, qual obra que você fez lá, que você marcou, teu legado? Não é as pessoas, obra, vou deixar um legado, quero pôr uma plaquinha para chamar de minha. Legado, eu trabalho, porque a gente não trabalhava não. Sim. Então, essas três, a fusão do trabalho, do Estado, da propriedade privada, surgiu a violência. Então nós não combatemos isso. Por isso que tem violência. Eu quero um ponto do senhor a respeito da operacionalização partidária disso. O PT está em meio, neste momento, a uma discussão, e sempre teve, dada a multiplicidade de correntes dentro do partido, sobre o que fazer sobre o seu futuro, uma vez que, muito possivelmente, o partido terá a última candidatura do presidente Lula na sua próxima eleição. Há correntes no partido, e se eu ver nas discussões, inclusive para a eleição, seja aqui em Minas, seja nacionalmente, quem esteja discutindo coisas na avaliação do senhor relevantes para o futuro do partido, e elas precisam passar necessariamente pelo quê? É uma rediscussão com a sociedade, é rediscutir o mundo do trabalho, são de alguns desses pontos que o senhor mencionou, mas tem gente dentro do PT fazendo discussões nessa proporção que o senhor considera relevante? Olha, eu vou dizer uma coisa, o nosso partido hoje é um partido de centro, né? E nós, o Brasil, aqui em Minas, por exemplo, sempre fomos de centro. Nós não ousamos humor muito pouco. Nós distribuímos benefícios sociais, né? Aí discutimos pouco o aumento de salário, fizemos pouca reforma agrária. Então as pautas nossas mesmas, nós fizemos muito pouco. Então o centro, a política de centro não vai ter dificuldade nenhuma em eleger o PT. Entendeu? O sucessor do Lula é o Haddad. Quando eu estava lá discutindo, eu falei, eu até pensei assim, mas se o Haddad não der certo, aí nós estamos todos ferrados, né? Falei, mas se o Haddad não der certo, se a economia não der certo, aí qualquer um não tem jeito. Então é ele, ou se der certo é ele. Se pôr o outro também e der errado,
aí não tem jeito. Então, se der certo, ele vai se candidatar. E aí também copia, né? Porque foi assim com o Fernando Henrique, né? Com o Real. Então, é mais... o que deu certo, você copia, né? Então, o PT, o sucessor do Lula é o Haddad, não tem dúvida disso, né? O Haddad é uma pessoa de centro, conversa com todo mundo, não é de esquerda, não tem essas... Não vai fazer um discurso de estatizar, né? A esquerda vai fazer um discurso progressista. Assim, o Lula é o primeiro capitalista progressista que o Brasil tem, né? Os outros eram escravocratas. Mas as políticas do Lula são capitalistas. Veja bem, ele criou mercado, né? Incentivou o consumo. E o comunismo é o contrário, você distribui só bens, né? O Lula incentivou o consumo, incorporou as empresas. O que aconteceu com a Petrobras foi o desequilíbrio mundial que o Lula causou, porque pegou a Petrobras e ela começou a refinar petróleo aqui, comprou Passadina nos Estados Unidos, a Odebrecht foi fazer obras na Índia, na China, foi fazer obras na África, foi fazer portos, a JBS virou a maior exportadora de proteína do mundo. O que é isso? Não é capitalismo? Não é? É capitalismo. Por que cortaram as asas do Lula? Porque, principalmente com o petróleo, você sabe que a OPEP quebrou os Estados Unidos em 1970 com 6 países. Sim. O primeiro, a Venezuela. Tem a maior reserva de petróleo do mundo. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes. Embargaram a Venezuela, puseram a Arábia Saudita de joelhos, aí surgiu o Bin Laden, né? Da quebra dos Estados Unidos. Depois criaram a guerra no Oriente Médio para dominar o OPEP. Os Estados Unidos fez isso, né? O Lula vem cá e fala assim, vou pesquisar pré-sal. Aí os Estados Unidos falam assim, mas peraí, eu já criei uma guerra por conta do petróleo. Aí você vai criar o OPEP, eram 6. Aí você vai juntar com a Venezuela, com a Rússia e com o Brasil, já vira meio OPEP, eu vou ter que fazer outra guerra? Aí achou um qualquer lá no judiciário, né? Um Moro da vida, falou, não, patrocina esse aí que nós resolvemos o problema sem ter uma guerra. Então o Lula é capitalista, ele caiu por ser capitalista, não foi por ser comunista. Para os Estados Unidos ele podia ser comunista, ser o que for, não pode ser capitalista. O Kim Jong-un, o Trump não foi lá abraçar ele? Não é? Comunista, ditador, terrível, tá nem aí. Agora, você não pode ser capitalista, agora você vai fazer uma passadina aqui, uma refinaria, você tem que produzir petróleo, e olhe lá. E se produzir, tem que vender como commodities. Você não pode refinar. Entendeu? Até sangue a gente vende como commodities. E vende sangue, exporta sangue e importa imunoglobulina, né? Um derivado do sangue, os derivados do sangue. Então o Brasil é um país colônia, um país que desde que começamos a exportar o pau-brasil, exporta o pau-brasil, importa, exporta minério, importa, soja, importa. E por isso que o Brasil não desenvolve, né? Então o Lula começou a discutir você, ao invés de exportar commodities, exportar produtos beneficiados. Então o Lula, estou dizendo assim, estou dizendo por que nós vamos ser reeleitos em 2028, 2026. Porque o Lula não, assim, o capital produtivo, não sei essas bobagens que eles falam e tal, alguns setores da economia, mas o capital produtivo não vê dificuldade nenhuma em eleger o Haddad em 2026, e como aconteceu em Minas, o pêndulo vai voltar, foi lá e está voltando, né, com o Lula, e aqui vai ficar. E mais ainda, porque em 2026 a China vai cada vez mais ir tomando os mercados, né? Porque ela tem muito mais condições, como eu disse, porque 50% das empresas da China são do Estado. Então, assim, ela combinou a iniciativa privada com o Estado, o controle do Estado. Os Estados Unidos não têm controle. Mas vou pedir para o senhor voltar a minha resposta. Partidariamente, o PT está discutindo um caminho correto na avaliação do senhor? Não. Para o futuro? Não. Nós hoje somos bons gestores da máquina burguesa. Nós não estamos discutindo nas bases. Os mandatos viraram apenas mandatos, então a preocupação é se reeleger e o nosso governo quer fazer entrega. Essa é a realidade. Então nós precisamos, meu mandato de deputado é um mandato de organização partidária. Nesses 2 anos, Guilherme, nós organizamos 34 diretórios na minha região. Eu fiz 314 visitas.
até no meu Instagram, você pode, 314, conversando com as pessoas, olho no olho. São Paulo escreve aos Coríntios, tem até uma música, Monte Castelo, do Legião Urbana, que fala que nos veremos face a face. Já viu aquela música? Ainda que mas eu falasse, então nos veremos face a face. São Paulo escreveu aos Coríntios. A música Monte Castelo é um trecho de Camões, falando sobre o amor, e São Paulo escrevendo a comunidade de Corinto, falando também sobre o amor. Então ele falou que nos veremos face a face, que é o único jeito da gente se ver verdadeiramente. Compreendeu? Então nós precisamos nos ver face a face, nós e os nossos eleitores. Não dá para ser na rede social. E não dá para fazer publicidade também. Não é a forma da publicidade, não é o TikTok, é o conteúdo. Compreendeu? Não adianta eu falar que nós fizemos a melhor rodovia do Brasil. O povo não quer saber disso. Não adianta falar que nós entregamos Bolsa Família. Isso é direito. Agora, fala para o povo que você vai discutir reforma agrária. Aí você começa a discutir com as pessoas que querem um pedacinho de terra para sobreviver. Fala para o povo que você quer diminuir a carga horária de trabalho. Aí o povo ouve. Lá na nossa cidade, Guilherme, eu reduzi a jornada de trabalho para 6 horas. Nós temos 4.600 funcionários. Trabalham das 6 ao meio-dia e do meio-dia às 6, 5 dias por semana. E não quebrou a prefeitura. Eu criei um programa chamado Agrofloresta. Ao invés de ter área verde, você cede uns terrenos para as pessoas. As pessoas nunca tiveram um pedacinho de terra perto da casa. Ele vai lá, planta. Ele não pode morar, só pode usufruir e plantar árvores nativas. Por isso chama agrofloresta. As pessoas vivem de novo quando tem um pedacinho de terra. Nós não discutimos isso. Sim. Isso nós temos que ir lá na base conversar com o nosso povo e voltar a falar de diminuir jornada de trabalho, aumentar salário, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, porque isso o trabalhador entende. Agora você fala assim, eu construí uma UPA. O cara fala, mas eu não estou doente. Nós conversamos aqui no Café com Política com o deputado Luizinho. Conversa, acabou. E a nossa conversa é sempre assim. O deputado já veio aqui da outra vez e foi a mesma coisa. Sempre tem uma boa conversa, porque a gente também explora aqui no Café com Política boas ideias, discussões sobre a política de maneira geral. Sempre importante ter aqui. Então, deputado, quero agradecer mais uma vez pela presença do senhor aqui no nosso Café com Política e, evidentemente, convidar para uma próxima oportunidade. Volte para a gente conversar mais sobre política, assuntos do Brasil, assuntos do partido do senhor e muito mais. Eu gosto, Guilherme, de conversar, como eu falei, de aprofundar, ver as causas, né, as raízes dos problemas. Eu até escrevi um livrinho sobre isso, chamou O Conceito. Eu vou trazer para você. Eu não vou mandar, vou ver se eu imprimo aqui no tempo, porque vai ser mais barato. Opa. Na gráfica. Ou pode mandar, ou avisa. Imprimir. Ou avisa onde tem que eu vou lá e ainda compro, porque a conversa aqui tá boa para tratar. Aí eu tratando um pouco sobre isso, que também não sou querendo falar que tá certo, que tá errado, que não é fazer provocações. Sim, claro. Né, fora do senso comum, que não é crítico nem investigado o senso comum. É apenas provocar um novo debate baseado mais empiricamente do que teórico, mais no que a gente fez e pôde ter algum resultado do que a gente leu nos livros. Certamente. Muito obrigado a você que esteve conosco no Café com Política. Então é o seguinte, youtube.com/otempo, é para você nos acompanhar. Então diariamente, é no mesmo horário, sempre às 8h30 da manhã, tem Café com Política para você acompanhar aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Tchau, tchau.